Ok, então sejam bem-vindas, guardando ainda o Daniel, mas tudo bem. Essa é a nossa primeira aula, tá, do Usui Reiki Ryoho, é o Shoden. Shoden, em japonês, significa, né, para vocês entenderem o que é isso, Shoden, né? Nível 1, como colocado aqui no Ocidente. No Japão, Sho significa iniciais, é o grau do iniciante, DEM, graus, nível, ensinamentos, né? Então, poderia ser DEM, ensinamentos, né? Sho, iniciantes, ensinamento para iniciantes, os ensinamentos preliminares, que aqui no Ocidente, né, é denominado de nível 1, nível 2, tá? Ou Reiki 1, Reiki 2, como a gente chama aqui, né? Tá tudo certo. Eu coloco assim, porque a minha linhagem, né, de trabalho, a minha mais recente linhagem, ela tem uma linha direta com o Japão, ok? Então, eu ensino o Sui Reiki Ryoho, com as técnicas japonesas de Reiki, como nós vamos ver nesse curso. Vamos ver o que a gente tem para hoje. Então, nossos tópicos para hoje. O que é Reiki? Né? A história do Reiki, né? Seria um resumo, né? Vocês que estão fazendo o curso, na apostila de vocês está mais detalhada, tá? Tem um livro do Arjava, né? Que é meu professor atual, quem faz minhas reciclagens do Reiki japonês. Tem um livro dele que eu vou colocar o link no grupo e até na descrição também. Olá, Daniel. Tá? Então, vou colocar a descrição também no canal do YouTube, tá? Como eu disse para vocês, gravar essa primeira aula, deixar aberta, e a partir da segunda aula ela será somente nossa. Então, a história do Reiki, né? Um resumo, os três pilares do Reiki, né? O que fundamenta, o que dá sustentação ao Reiki. Então, o Mikao Usui colocou como três pilares. Gokai, que são os 5 princípios do Reiki, porque nós vamos trabalhar esses princípios em japonês. Então, no final da aula, nós vamos treinar um pouco esses princípios, vamos entoá-lo em japonês, não se assustem, porque é tranquilo. E em seguida faremos, né, para encerrar o nosso trabalho de hoje, faremos a meditação Gassho, que é um dos três pilares. Ok? Deixa eu passar aqui. Então, os três pilares, né? O sistema de Reiki do Dr. Mikao Usui tem por base três pilares. Gassho Meisou, que é a meditação Gassho. Rei-de-Rou, a técnica para orientação da energia Reiki, orientação da alma. Eu aprofundaria mais um pouco, quando a gente necessita de uma orientação interior. Nós veremos essa técnica detidamente, faremos, né, esses dias, né, hoje, na aula de amanhã, na aula presencial também, né, nós faremos bastante essa técnica. Tilio. Tilio é tratamento, tá? Tilio é uma palavra japonesa que significa aqui para nós tratamento, que é uma prática extremamente valiosa na aplicação do Reiki, ou seja, no seu desenvolvimento com o Reiki. Né? Devo dizer que muitas pessoas fazem o curso, né, de Reiki, pratica nos primeiros dias e depois nos primeiros dias e depois deixa para lá e só quando tem necessidade.
Então, essa prática é muito importante para que você se mantenha alinhado ao Reiki, para que cada um se trabalhe, se melhore, tá? Primeiro a nível físico, tá? E daí, por extensão, vai o emocional, o mental e também o espiritual. O espiritual entenda-se de uma forma, né, pura, né, sem a interferência de dogmas religiosos, não é isso. Mas a sua conexão direta, né, que acontece ao fazer uma prática meditativa qualquer e como a meditação que nós vamos fazer, né, o rei de Rho, e o tratamento. O tratamento ele vai lhe servir tanto como uma conexão, tá, consigo própria, com o infinito, com a fonte criadora, tá? Cada um dá o nome que lhe convier, né? Nós coloquemos assim de uma forma bem ampla, tá? Com a fonte criadora. Logo, você está se harmonizando espiritualmente, tá? Independente de dogmas, tá ok? As perguntas, né, Daniel, que chegou depois, eu combinei que a aula está sendo gravada, e no final vocês fazem suas perguntas. Gokai, ou cinco princípios Reiki, que é Kyo da Kyoa, significa apenas hoje, só por hoje, e Karuna, sem raiva, Shinpai Suná, sem preocupação, Kanshashite, seja grato ou com gratidão, Gyo Hageme, faça suas obrigações, cumpra com seus compromissos, tá? É mais ou menos por aí. É um pouco difícil a gente trazer uma tradução bem fiel, mas a gente tem os equivalentes, né? E aí eu vou explanando um pouco, tá? Hitonishi Setsuni. Aqui, tá? Ficou como seja gentil com todos. Mas isso aqui, na verdade, se refere à amorosidade, certo? Seja amoroso, não é uma gentileza meramente ética, aquela coisa do, ah, você faz uma gentileza a alguém porque é bonitinho, isso aqui. Mas vai muito mais além, tá? Seja amoroso com todos, em especial consigo próprio, tá? Porque ninguém dá o que não tem. Então, se eu não for amoroso comigo, a minha tendência é não ter amorosidade para dar para os outros. Então, Kyoda, o apenas hoje, tá? Ou seja, isso aqui já é um trabalho, gente, já é uma sugestão para a gente. Não importa o ontem, não importa o amanhã, é só hoje. Esse Kyoda também, ele não se restringe ao hoje, mas ao agora. É um convite ao presente, ao momento presente. Uma das coisas na vida que a gente precisa treinar muito, né? Que a nossa mente ela está ou no passado ou no futuro. No presente quase nunca, tá? E quando estamos no presente, tá? Estamos bem. Nós tendemos a estar harmonizados, nós não estamos nas angústias, nas frustrações, as coisas que passaram, e nem na ansiedade do que virá ou não, tá? Como se diz, passado é história, amanhã, tá? Virá ou não, a gente não sabe, ok? Então, qual o momento que nós temos? Exatamente agora, não existe outro momento, tá? O que foi, foi. E a gente precisa trabalhar isso. Através desses cinco princípios, nós vamos trabalhando, tá? Durante o curso, vocês verão isso, com mais o suporte, né, das outras técnicas, como a técnica da meditação, como a técnica do autotratamento e outras que veremos, claro, tá?
E Karuna, sem raiva. Ó, não está dizendo aqui que você, por ser iniciado no reiki, né, ou outra pessoa qualquer, não deva sentir raiva. É impossível, né? A raiva é uma emoção primária, inclusive ela nasce nos primeiros dias de vida, tá? O que se quer dizer aqui, para resumir, é não alimente a raiva, não vá com ela, tá? Ou seja, está com raiva, assuma que você está com raiva, respire, procure uma forma de canalizar essa raiva, vá fazer algo pesado, tipo, mexer com a terra, a jardinagem, fazer algum exercício, vá correr, vá fazer algo, enfim, não se deixe levar pela raiva. Nós sabemos, né, todos nós sabemos, que a raiva é uma energia muito poderosa e que ela é uma energia que tem causado problemas, né, a muita gente. Então, que aproveitemos o poder dessa energia para fazer algo construtivo, tá? E aí a gente, isso é canalizar a raiva, tá? E não desforrar em alguém. Então, que isso fique claro, né, que não é esses princípios, né, voltando a falar aqui, no geral, o Sui Sensei, né, o Mikao Usui, criador do método, ele não quis colocar isso como uma regra que você fica ali se cobrando, né? Ah, eu fui iniciado no reiki, eu não posso me preocupar, eu não posso ter raiva, eu tenho que ser grato, né? Eu tenho que cumprir com todos os meus compromissos, eu tenho que, tá? Em reiki não existe o tenho, na vida também não deveria, tem o quê? O que se quer com esses 5 princípios é um trabalho, né? A proposta deles no reiki é trabalhar de dentro para fora. E por isso nós trabalhamos eles em japonês. Ele é um kotodama, tá? Kotodama é um termo japonês que seria a mesma coisa que mantra. Então, é um mantra. Muita gente gosta dos mantras, né? É, tem vários, diversos mantras para as divindades hindus, divindades hindus, e aqui seria o nosso mantra de Reiki, independente de você gostar de outros, tá? E aí nós vamos aprender nesses dias como colocar isso em prática, tá? Hoje nós vamos aprender, vamos treinar um pouco, tá? E, como eu disse, no final faremos um trabalho com esses 5 princípios e a meditação Gachô. Reiki, né? Aqui está no tópico o que é Reiki, tá? Trazendo assim mais a etimologia do termo, e isso, quando a gente entende, tá? Esse kanji do Reiki, nós poderemos já ter aí uma visão geral do que é essa energia, tá? Então, reiki é uma palavra de origem japonesa composta por 2 kanjis, né? Um superior e um inferior, que são ideogramas ou caracteres chineses. Rei e ki. Rei, tá? Toda essa parte aqui superior, rei. Ki, aqui, inferior. Que, na época de Usui, significava literalmente energia espiritual ou energia da alma. Esse ideograma superior aqui, esse kanji superior, todo ele está se referindo à alma, tá? Aquilo que não é palpável, ela existe, sente, é uma energia que nós acreditamos como sendo alma. Essa energia que dá a vida, tá? E embaixo, né, no kanji inferior, é que é a energia vital. Ou seja, poderíamos colocar, né, para uma melhor compreensão, tá? A energia física, o Ki, tá? E a energia da alma, tá? Mas esse Ki é energia vital, ok?
É aquilo que dá vida ao corpo, seria espírito, talvez, né? Essa coisa de espírito, alma, são várias colocações, cada segmento coloca de uma forma. Mas não vamos complicar, né? Então, fiquemos assim, né? Seria a energia sutil, aquela que a gente não vê, mas que sente, tá? A energia do nosso interior, e aqui a nossa energia física, densa, né? Tudo que é palpável. Na tradição shintoísta, os candis são comparados às aves mensageiras dos deuses. Né? Dentro da tradição shintoísta, é assim que eles veem os candis. Na língua japonesa, os candis podem representar uma ideia, um conceito ou um som. Okay? Não vou entrar em detalhes, mesmo porque eu não teria condições que eu, né, não conheço a fundo o japonês, né? Não domino, aliás, não conheço a fundo praticamente nada, só o que tem uma relação direta aqui com o Reiki é que eu, além do que o professor Arjava, né, Frank Arjava Peter, passa para a gente, eu também busco um pouco mais, tá? E como eu disse, o livro dele é uma leitura recomendada para todos os interessados em Reiki, principalmente para vocês que estão agora. Vou deixar as informações sobre esse livro, quem quiser, claro, adquire. Ah, deixarei postarei no grupo para vocês e deixarei na descrição do canal, do YouTube. História do Reiki. Isso aqui é um resumo, gente. A história do Reiki tem coisas e coisas. Aqui é realmente só o que nos interessa agora, tá? Para a gente ter um referencial, ok? Então, Mikao Usui nasceu em Yamagata, na província de Gifu, no Japão, em 15 de agosto de 1865 e faleceu em 9 de março de 1926 em Fukuyama. Quem é Mikao Usui? Tá? Mikao Usui é o fundador, né, do método que ele denominou de Reiki, né? Ou seja, na verdade, ele é uma marca registrada, Shinshin Kaisen Usui Reiki Ryoho, ok? Nós usamos só o Usui Reiki Ryoho, ok? É... Mikao Usui, ele buscava obstinadamente a iluminação com o sentido, com o objetivo de trazer algo ou deixar algo para a humanidade, algo que pudesse melhorar a humanidade. Tá? Então, ele tem uma história de reclusão no mosteiro budista, na linhagem da qual ele participava, né? Depois disso, não conseguindo a iluminação, ele foi para o Monte Kurama. Como dito na apostila de vocês, está mais detalhado, não vai precisar que eu faça uma explanação ou que conte toda a história aqui. Mas no Monte Kurama, em um determinado momento, já lá para o 21º dia, né, ele em meditação e jejum, tá, ele conta, né, tá, isso está registrado na associação dele no Japão, que na madrugada, ele sentiu como sendo atingido por uma luz na testa e perdeu a consciência. Quando ele voltou à consciência, o dia já tinha amanhecido, tá? E ele sentiu-se completamente revigorado e daí ele percebeu que algo tinha ocorrido com ele, tá? Os detalhes a gente vai vendo aí aos poucos. E daí ele, a partir dessa grande experiência, né, ele criou o método que ele denominou, né, primeiro Reiki, porque foi como ele sentiu essa palavra Reiki,
ela está em qualquer dicionário japonês, tá? Não é algo que veio do céu para Mikao Usui, tá? Tá lá nos dicionários. Ele achou mais apropriada diante da experiência dele, tá? Foi algo tão forte que ele denominou de Reiki, né? De sendo a energia que o atingiu tenha sido o Reiki. Então, ele criou o método Shinshin Kaisen Usui Reiki Ryo. Aqui, né, como eu já falei, né, ele mesmo disse que enquanto estava sentado lá, a sensação, tá? Isso foi no Monte Kurama. Então, o poder terapêutico do Reiki era um efeito secundário da vivência espiritual. O que se quer dizer com isso? Mikao Usui concebeu o método dele primeiro como um caminho, tá? Por isso tem as técnicas japonesas de Reiki, que a maioria no Ocidente não conhece, muita gente ainda não conhece, e que essas técnicas são o suporte para o praticante de Reiki, ora chamado no Ocidente de Reikiano, tá? Então, essas técnicas nós vamos ver nesses dias, tá? O quão importante elas são para o nosso desenvolvimento. Então, aqueles que quiserem, podem adotar e devem, né? Mas em Reiki a gente deixa sempre a pessoa livre. Nós não temos dogma, oh, você tem que fazer. Não existe isso, tá? Cada um deve ser responsável por si mesmo, né? Por si próprio e assumir o seu bem-estar, tá? A gente procura colaborar. A gente, como, né, professor de Reiki, um canal, ou como quer que se coloque, né, mestre, isso e aquilo, estamos aqui apenas como um facilitador, tá? Nosso objetivo, né, nosso papel é iniciar aqueles que querem. Daí, né, a gente passa, claro, todas as informações, é, estímulos, sugere, eu tenho grupos onde, mesmo online, a gente está sempre buscando se encontrar e trocar ideias, tirar dúvidas, e um vai dando força ao outro, tá? Então, aí a gente segue como um caminho, né? O caminho espiritual, que não é um caminho religioso, é um caminho sem dogmas, onde cada um vai adotar para si as técnicas ou as práticas que melhor lhe convierem. Mas é preciso fazer algo. Se não houver dedicação, não precisa esforço, mas é preciso dedicação. Sem a dedicação, nada feito. Aqui, esse é o último slide, tá? Foi o último slide, porque dos pilares, tá? A Gassho Meisô, meditação Gassho, Rei-de-Ho, técnica para orientação da energia reiki, Tilio, tratamento, que isso vocês vão fazer após terem sido iniciados. Então, a partir desse momento, nós vamos treinar os 5 princípios, ok?